você, creio que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 11, versículo 15, que diz assim: Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Queridos, a palavra vai nos contar, lá em Josué capítulo 11, versículo 4, que os inimigos de Josué, os inimigos do povo de Israel, eram muitos como a areia do mar. Mas o Senhor estava com Josué e com o povo de Deus. E grande foi a vitória que o Senhor entregou nas mãos de Josué. E sabe qual é o segredo de uma vida verdadeiramente alicerçada na graça? São pessoas que decidiram obedecer, porque o segredo está na obediência. Josué não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mas ele seguiu atentamente aquilo que ele recebeu da parte do Senhor, através da vida de Moisés. E Josué, ele meditou na palavra do Senhor, ele se atentou a obedecer tudo aquilo que Deus o ordenava. E Josué foi um homem excelente. Grandes foram os milagres, as conquistas, as maravilhas que esse homem viveu. Hoje nós queremos vitória a todo custo, mas será que nós estamos fazendo a renúncia necessária? Estamos nos submetendo ao senhorio de Deus? Estamos ouvindo a voz do Espírito Santo e seguindo os conselhos na direção certa que nós devemos andar? Olha o que o Senhor diz para Josué, lá em Josué 11, versículo 6. E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles. Eram muitos os inimigos, mas o Senhor fortalece a fé de Josué e diz para Josué não temer diante deles. Porque amanhã, a esta hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos aleijarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué seguia, fazendo tudo aquilo que o Senhor instruía, e a mão do Senhor estava continuamente sobre a vida de Josué. Se você hoje abrir o seu coração e decidir seguir a vontade do Senhor, obedecer o que a palavra do Senhor te diz, você verá a mão do Senhor continuamente sobre a tua vida. O que nós devemos fazer é ir contra a nossa carnalidade, é ir contra os nossos desejos, os nossos anseios e se submeter a Deus e perguntar para Ele: Senhor, vê se há em mim caminho mal e me conduz ao caminho do arrependimento. Peça hoje para o Espírito Santo te sondar em espírito e em verdade, porque Deus, ele nos mostra os caminhos errados que nós devemos abandonar. Então, cuidado com a sua língua, porque quantas vezes nós estamos pecando através das palavras. Existem pessoas que a língua parece que cria vida dentro da boca e começa a falar desenfreadamente e acaba prejudicando outras pessoas. E uma das coisas que Deus detesta, uma das atitudes que Deus abomina, são atitudes de jogar um irmão contra o outro, de criar discórdia, de semear o mal. Queridos, nós não podemos nos enganar de que lado nós verdadeiramente estamos. Se nós não pedimos a Deus para sondar as nossas intenções, para avaliar o que há dentro de nós estaremos correndo um grande risco de cair nas armadilhas do pecado e nos afastando cada vez mais da presença e da graça de Deus. Então hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Seja como Josué, obediente, valente e fiel à voz de Deus. E não permita que o inimigo use a sua vida para inventar mentiras contra a vida de alguém. Ande na sinceridade, fale a verdade, ainda que isso muitas vezes vá contra o seu orgulho, vá contra o seu ego. Se submeta verdadeiramente a Deus, porque aqueles que escolheram viver na presença do Senhor, eles não se preocupam mais com a sua reputação,
Por mais doloroso e massacrante que seja passar por algumas situações, nós não devemos nos vingar, nem fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, mas andar na verdade, viver na verdade e falar a verdade. Porque isso sim trará sobre nós a presença de Deus. Então não se deixe enganar. Tudo aquilo que você semear, um dia você colherá. Então que nós venhamos nos arrepender de tudo aquilo que desagradou o coração do Pai. E não tenha medo diante das perseguições, das mentiras, das afrontas, das calúnias. Seja forte, coragem. Deus conhece o seu interior, Ele conhece a sua alma, Ele sabe quem você é. E melhor é ter a presença de Deus sobre a nossa vida do que ter a aprovação dos homens. Porque o louvor dos homens não serve de nada, mas a presença de Deus dura para todo sempre. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração.